Organização e Método. Este programa que você começa a assistir agora é voltado para os pais e mães, para os avós, as cuidadoras, as professoras, enfim, para todas as pessoas interessadas em temas relacionados à educação dos filhos. E este é o nosso encontro semanal. Você, nosso convidado especial. Neste bloco, estamos iniciando um outro tema importante relacionado à rotina da família, que é o acompanhamento escolar dos filhos. Você tem filho em idade escolar? Como tem sido acompanhar a sua adaptação na escola? Você consegue ajudá-los nos estudos? Quais as demandas você tem vivido neste tempo? Nós vamos conversar nesse episódio sobre as necessidades de acompanhamento das famílias com crianças da educação infantil, ou seja, aquelas entre 0 a 5 anos de idade. E no programa de hoje eu já estou aqui com a minha amiga, professora Fernanda. Paz do Senhor, Fernanda. Senhor, Kézia, é uma alegria estarmos juntos para um novo tema e tão importante para as nossas famílias, para nós conversarmos sobre esses desafios na educação infantil. Afinal, vamos pensar como esse trabalho é desenvolvido nas escolas que recebem os bebês, que recebem as crianças até 5 anos, quais são as atividades. Então, isso é um pouco do que nós vamos conhecer hoje. É muito bom. E eu tenho certeza que o grupo já está curioso para saber quem são as nossas convidadas especiais de hoje. Vamos apresentá-las, Fernanda? Claro, são professoras muito queridas das nossas igrejas aqui de Vila Velha. Paz do Senhor, meninas. A paz do Senhor. Fernanda, paz do Senhor. Andressa, Cíntia, e são também professoras da educação infantil, não é isso? Então, elas vão conversar um pouquinho conosco e para que quem nos assiste possa conhecê-las um pouquinho, nós vamos iniciar falando de vocês, né? Da família, da profissão, do trabalho na igreja. Podemos começar com você, Andressa? Claro. A paz do Senhor, meninas. A paz do Senhor, Cíntia. A paz do Senhor aos irmãos que nos assistem. É uma alegria muito grande estarmos juntas num programa que tem sido uma bênção e tem alcançado tantas famílias, né? Glória a Jesus por isso. Eu sou Andressa Rizeri, casada com o diácono José Claudino Júnior. Nós reunimos em Praia da Costa 4, somos ovelhas do pastor Diniz. É uma alegria estarmos lá, já mais de 10 anos que nós estamos reunindo lá. E lá na igreja eu sou professora de pequeninos. E participo do grupo de louvor e também sou responsável pela bandinha, Esse é cheio de por talentos, todas Fernanda, as classes canta ali. lindo. Mas tem sido uma bênção e é maravilhoso, né? É um privilégio ser professora tanto na igreja e como profissão também, né? A paz do Senhor, irmãos, irmãs. Uma alegria também estar aqui participando desse projeto, né, tão maravilhoso, ao qual o Senhor nos designou, né, nesta noite. Eu sou a Cíntia Pessim Garcia, sou casada com o Éder, tenho uma filhinha de 7 anos que chama Helena. Estou morando em Vila Velha há 3 meses, porque eu morava antes em Jardim Camburi. Lá meu pastor chamava Francisco Damiani e agora que eu estou em Itapuã 3 com o pastor Frank. Então aqui na igreja eu estou com a classe de 0 a 3 e de crianças e também com um grupo de louvor. Bênção, muito bom. Então, Cíntia também cheia de talentos, não é? Uhum. Meninas, nesses dias atuais é muito comum que as mães voltem da licença maternidade com os filhos em idade muito pequena, cada vez mais novos. Eu não sei vocês, mas eu só fui para a escola aos 6 anos de idade. Vocês? Eu também. Mas esse não tem sido o cenário nos dias atuais. Os meus filhos foram para a escola com 1 ano. Né? E Cecília foi com 3. Um pouco mais, né? Helena com 4 meses. Então, esse tem sido o cenário de muitas famílias, né? Muito pequenininhos, né? Cada vez mais novos, as famílias vão recorrendo à educação infantil em meio período ou até mesmo em horário integral. E é uma das decisões mais difíceis e importantes compartilhar com uma instituição a educação dos nossos filhos tão pequenos. E é importante também lembrar que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica desde 96, quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. E a educação infantil se organiza em 2 segmentos,
a creche, não é? Para bebês de 0 até 3 anos de idade e a pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade. E há uma série de leis, normas, orientações para o trabalho com bebês e crianças com atenção a essa importante tarefa, que envolve uma série de elementos, né? Educar, cuidar e também brincar, não é? Mas há quem diga que as crianças só brincam. Será que isso é verdade? Será? A legislação ela busca garantir a atuação na escola para ampliar diferentes aprendizagens e experiências de maneira complementar à educação familiar. Vamos ver com as nossas professoras queridas de hoje como é que se dá essa educação das crianças. E neste episódio, com as nossas convidadas, Andressa e Cíntia, nós esperamos ir ao encontro dessas dúvidas na conversa sobre o acompanhamento escolar das famílias, sobre o tempo que as crianças ficam na escola, né? Ali de bebês até os 5 anos, elas ficam só brincando? Muitos pais e avós de hoje não passaram pela educação infantil. Kézia falou um pouquinho, né, quando nós entramos na escola, mas ou eles tinham outro formato, em um momento em que era comum que a creche fosse só o lugar de deixar as crianças, né? Por isso que hoje os profissionais da educação que estão nesse segmento têm uma luta para fazer os pais compreenderem que não é só brincadeira, tem o ensino, tem o desenvolvimento dos conhecimentos, porque nós estamos amparados em legislações educacionais que nos asseguram isso. Então, as escolas têm obedecido às legislações, né, as orientações curriculares para este segmento? Como que a Base Nacional Comum Curricular, um documento hoje, né? Muitos professores têm vários questionamentos sobre o formato como ela chegou, mas hoje, o que ela tem garantido? O que ela tem colocado? Então, ela tem falado que as crianças precisam conviver, as crianças precisam brincar, explorar, participar, se expressar. E como que isso tem acontecido? Então, nós vamos ouvir vocês que são profissionais da escola, profissionais da educação. Fala um pouquinho para nós, Andressa e Cíntia, como que o trabalho é realizado na educação infantil. Nós começamos com a Andressa apresentando, então agora eu vou perguntar para você, Cíntia, como é a rotina da escola na creche? Como que é trabalhar na escola regular com essas crianças tão pequenas? E nos fale também um pouquinho do acompanhamento dos pais nessa faixa etária. Vamos lá. Eu tenho um pouquinho de experiência em escola, né? Na verdade, com a educação infantil, em creche. Eu trabalhei por 12 anos com bebês de 0 a 3 anos, né, em uma creche lá em Vitória. E eu compartilhava desse sentimento com as famílias em deixá-los, né? E eu acolhia muito, né, quando uma mãe chegava lá na escola com esse bebê para poder entregar. A responsabilidade a nós, essa vida tão pequena, tão indefesa, né? E eu conversava muito com a minha equipe, né? É uma responsabilidade muito grande, porque essa família não nos conhece, nós não conhecemos essa criança, a família está conhecendo também essa criança. Então ali entrava um outro olhar, né? Um cuidado, um carinho. E eu conversava muito com essa família, essa parceria. Porque por mais que seja um bebê de 4 meses, né, vamos falar dessa criança lá da creche, ele entende, ele compreende essa necessidade da mãe estar indo trabalhar quando acaba essa licença maternidade, né? Então eu falava assim, conversa com seu filho, fala, filho, mamãe precisa deixar você aqui, né? Que aí entra essa confiança, né? Que passa essa confiança para a criança, né? Então é uma parceria que a gente precisa ter muito grande com família e escola. E eu falo que a família confia na escola, que passa segurança para a criança e a criança fica muito bem, né? Então a questão quando você fala do brincar, da socialização, eles precisam, né? Então o bebê ele começa a aprender desde a barriga, né? Quando ele está grávida, descobre, começa a conversar e começa a cantar os louvores e começa a falar do Senhor. A alfabetização, né, Andressa, começa a partir dali. Então, essa família nos ajuda, assim, nesse sentido, né?
Só brinca? No banho está brincando, na alimentação está brincando, na troca da roupa está brincando, né? E são... Brincando e aprendendo, né? Brincando e aprendendo, né? A gente costuma falar bem assim, aprende brincando. Sim, né? E outra coisa, assim, que memórias que a gente quer deixar para essas crianças? Nós tivemos um modelo de educação, né? E hoje esse modelo que foi para nós não está sendo para os nossos filhos. Fomos criados em casas, sem televisão, sem tecnologia, e hoje está ao contrário isso, né? Então a gente precisa trazer essa socialização, essa convivência com o outro. Isso é muito importante para um bebê, né? Para ali na parte da educação infantil, né? Então quando você conversa com essa criança, quando você acolhe um choro, né? O choro não é uma pirraça, é um choro de saudade, é um choro de falta da mamãe e do papai. Você está acolhendo esse sentimento, né? Que hoje muitas acham que deixa na escola e acabou, deixa chorando, tem que acostumar. Não, a criança ela tem um sentimento, né? Isso precisa ser acolhido, isso precisa ser respeitado. E ali na escola, nesse papel de creche, eu não gosto muito de chamar de creche, porque é uma escola, né? A creche é quando você chega, dá banho, comida, acabou. Mas ele tem uma intencionalidade, tem um propósito, tem um objetivo dentro da escola, que é cuidar, que é acolher, que é dar carinho. Eu, como mãe, eu não vi minha filha andar a primeira vez, os primeiros passinhos, porque foi na escola. Mas a equipe que estava lá filmou para mim, me mandou. Então, isso foi muito gostoso. A primeira papinha foi lá na escola, não foi comigo, né? Então a gente se coloca no lugar dessa família, né? Que não pôde estar acompanhando e entende também que não pode, no momento não pôde estar ali, né? Mas eu falo que a creche é um lugar de acolher, é um lugar de abraçar, é uma fase muito gostosa de descobertas, né? De estarmos ali todos juntos, é muito bom. Cíntia, enquanto você falava, eu fiquei lembrando de uma série de situações. Eu trabalhei na educação infantil de 99 a 2010. O meu maior desejo era ser professora de educação infantil. E eu dava aula de educação física, que é a disciplina que vai salvar o mundo, vocês sabem, né? É a mais amada. E aí, eu me lembro da primeira vez que eu entrei numa sala com bebês. Especialmente na adaptação, era muito choro, mas aos poucos a gente foi construindo um trabalho. E eu me lembrei ao mesmo tempo de uma pesquisa que nós fizemos com famílias de crianças de educação infantil a respeito do que eles esperavam sobre a avaliação. E aí tinham famílias que diziam assim, eu não faço ideia do tipo de trabalho que vocês fazem ali, a minha impressão é que eu coloco meu filho num buraco negro. Enquanto outras diziam assim, vocês não têm uma ementa, como se já quisesse comparar a educação infantil com o ensino superior. Então, as expectativas das famílias em relação a esse momento, né, de 0 a 3 anos, também de 4 a 5, são muito diferentes entre si. Então, até por falta de conhecimento mesmo, né? Que tipo de trabalho vocês desenvolve ali para essas crianças tão pequenas? Eu acho que seria bacana que vocês pudessem falar um pouquinho como é ser professora da educação infantil, né? Você se realiza como professora de bebês e crianças pequenas? Olha, eu falo que a educação infantil é tão importante quanto a faculdade, mas eu falo, a população não está preparada para isso, né? É incrível, porque se as habilidades não forem desenvolvidas ali, acabou. Nunca mais. Então, desde um chocalho na frente da criança balançando, desde um papel celofane balançando na frente deles, desde o esconder, achou, né? Isso tá desenvolvendo eles, né? Uma contação de história, o sentar em roda, o pegar um algodão, movimento de pinça sensorial, coordenação motora. Por quê? Pega aqui, aprende a escrever. Desenrosca um brinquedo, desenrosca a pasta de dente para escovar o dente, sabe? São habilidades para a vida. Então, quando as famílias acham que é pouco, não é pouco, porque a gente está ali para isso, com um propósito, com um objetivo no desenvolvimento dessa criança, né? Então, quando a gente começa a cantar música com gestos de bater palma, de balançar a mão, de rodar, isso é sensorialidade.
Coordenação motora, professora de educação física, né? Eles não têm ali, mas desde andar engatinhando com eles dentro da sala de aula, né? Eu participei de um curso que a palestrante, ela colocou a gente deitada no chão. Todos, assim, adultos, né? Estávamos deitados assim no chão. E alguns ficaram em pé e começaram a andar no nosso meio, assim. E a gente com a cabeça para cima, né? Acordado, assim, cabeça para cima. E as pessoas andando e conversando. E aí, ela falou bem assim, é assim que os bebês se sentem. Quando não está interagindo com vocês, quando vocês estão passando por cima deles, né? Essa criança precisa dessa atenção. Então, quando você me pergunta assim, o que faz, né, com essas crianças? Desde recebê-lo, de tirar do colo da mãe ali, né? E de dar um abraço, de fazer um carinho, de elogiar, como você está lindo, e essa roupa maravilhosa. Isso já é um aprendizado para eles, né? Para eles e para a gente. E uma coisa assim, as crianças nos ensinam muito. Nós estamos ali como mediadores do conhecimento. Eles têm mais para nos ensinar do que nós para eles, né? Então, com a rotina do dia a dia, a gente vai aprendendo. E às vezes a gente cria uma aula assim, maravilhosa, as crianças... Não é nada daquilo que eles querem sentar do nosso lado, nos abraçar, subir nas nossas costas, arrumar o nosso cabelo, né? Serem ouvidos, serem acolhidos, cantar, eles pedem pra gente cantar uma música, a gente prepara uma coisa diferente. Não, tia, aquela outra música assim, né? Então, a todo momento, desde o portão da escola até a hora que vai embora, eles estão aprendendo, né? Então, o professor ele tem que estar com esse foco, né? Com esse objetivo de estar ali em prol e em favor dessa criança, né? Lá na escola. A Cíntia falou, Kézia, de um conhecimento que é a coordenação motora, a lateralidade, né? E aí, quando a gente pega as crianças na alfabetização, que eu trabalhei muitos anos na alfabetização, a escrita espelhada das letras é a falta de apropriação do conceito de lateralidade, que trabalha não só na educação física, né, mas na música, nas brincadeiras da sala de aula. Parece pequeno, mas isso que a Cíntia ressalta é tão importante, né? São conhecimentos da educação infantil que são para a vida adulta. Isso pra gente não falar da seta no carro, né? Vai pra direita, vai pra esquerda, quando tá fazendo a prova de trânsito, porque as mulheres são perfeitas. Sim. Não há. As meninas são maravilhosas nesse quesito, não é assim? Você falou da questão da música, o ritmo, né? E mexer com a mãozinha. Pensando no trabalho da igreja, com a bandinha, do chocalho, né, de tocar. Então isso precisa ser desenvolvido ali para essa habilidade para não se perder, né? A bandinha lá na igreja, na hora do ensaio, os pequeninos da classe de bebês também participam do ensaio da bandinha. E todos eles lá com seu chocalhinho e no ritmo. É impressionante. Foi gravado um vídeo essa semana passada agora. E quando postaram que quando a gente está ali na frente, diante do ensaio, a gente está observando mais ali o ritmo, o tempo, onde que cada um deve entrar, a importância da gente cantar ao mesmo tempo que toca, que para nós é difícil, imagina para as crianças que estão nesse momento agora. E quando eu vi o vídeo dos pequeninos ali tocando, uma benção. É uma benção, é muito gratificante. Uma lindeza, né? É muito lindo, vou botar na caixinha e levar para casa. É lindo mesmo. Vamos lembrar que quando a Andressa fala dos pequeninos na igreja, está falando das crianças, né? Desde o ventre, que as mães acompanham da gestação, até os 3 anos de idade, né? Desse trabalho precioso. Isso mesmo. Precioso. Andressa, nós vamos pedir você para falar um pouquinho agora dessa sua experiência na educação infantil, sobretudo deste trabalho, né, que são tantos conhecimentos que estão envolvidos ali, como é a rotina de uma creche com os bebês, como que é a rotina com as crianças de 4 a 5 anos de idade. Fernanda, é um desafio. Eu costumo falar que a educação em si, né, é um desafio, porque as professoras, elas não entram na sala de aula assim, hoje eu vou fazer isso do nada. Tem que haver um planejamento, porque nós temos que conquistar essas crianças todos os dias e nós sabemos que não é fácil, né? Então nós precisamos, assim, ter esse planejamento todos os dias. Eu costumo planejar semanalmente, porque quinzenalmente a gente fica um pouco... Eu sou, assim, aquela pessoa
acelerada, né? Então eu sou organizadíssima. Nossa. Minha pedagoga, gente. Então eu gosto, da pedagoga. Então eu gosto de planejar a semana. Por quê? O planejamento é flexível. Às vezes a gente, como a Cíntia falou, a gente planeja algo assim espetacular. Mas quando você chega lá na sala, uma criança, a primeira coisa que nós fazemos na sala de aula, na educação infantil, é a roda de conversa, a roda de convivência. Algumas escolas falam rodinha das novidades, né? E esse momento é um momento que eles vão compartilhar com os amigos, por isso da importância da rodinha, onde todos estão se vendo, onde todos estão compartilhando as suas ideias, os seus momentos, e todos os dias tem novidades. Todos os dias eles têm coisas muito legais para contar e compartilhar com os amigos. E nesse momento, assim, que eles compartilham ideias, eles vão tendo um desenvolvimento tão grande, é tão maravilhoso, porque um assunto que surge ali, eu falo, opa, eu vou deixar esse planejamento de hoje para amanhã, porque eles estão interessados nisso. Então, vamos focar nisso. E depois desse momento de interação, né, da rodinha de conversa, assim, eu vou até passar para vocês assim, como que é a rotina de um dia, né, para os pais terem uma ideia de como é um dia de aula, assim, desde o início até a hora da saída. Tem que haver uma rotina. Eles têm que se acostumar com os combinados. Porque uma turma cheia de crianças, super elétricas, cheias de novidades. É um outro espaço, não é? Totalmente, precisa uma outra organização. Precisa, muito, para que eles possam, para trazê-los sempre para a gente e eles entenderem que existe um momento para tudo. Então, a primeira coisa que a gente faz na rodinha de conversa é orar. Glórias a Jesus, nós temos esse privilégio de trabalhar numa escola onde é permitida a oração. Depois eu gostaria de até contar uma experiência a respeito da oração na rodinha, na escola, que foi maravilhoso. E aí depois da oração eles contam as novidades deles, todos têm a oportunidade de contar suas novidades, e depois eu entro com uma dinâmica onde eles vão aprender brincando. Sobre números, que eu costumo chamar de clube da matemática, porque fica assim, uau, né? Eu vou aprender. Mal sabem eles que estão aprendendo muito, né? No clube da matemática, com dinâmicas, ou clube da leitura, oficina de palavras, porque a minha turma era 5 anos, né? 20 anos com uma turma de 5 anos. Então, para mim, eu aprendi muito com eles e a gente consegue acompanhar a necessidade de cada um. E nesse momento que eles estão ali interagindo na rodinha, a gente vê, ó, esse tem perfil de liderança. Olha, esse aqui cria brincadeiras, ó, ele se quer ter a atenção toda para ele. Então, nesse momento aí que a gente faz a dinâmica na rodinha, é uma forma de observar quem está prestando atenção, quem fica mais disperso, para a gente poder intervir depois da melhor maneira para ajudá-los, né? Depois desse momento de interação, vem a atividade. A atividade, ela é totalmente ligada ao assunto socializado na rodinha. Ah, se a dinâmica foi distribuir números aleatoriamente até o número 20, vamos supor, e eles vão colocar esses números em ordem. Ninguém pode falar nada. É em silêncio. E todos vão falar, não, nós vamos perder ponto, peraí. E todos colocam esses números em ordem. Então, qual vai ser a atividade? Ah, vamos completar a sequência com os números que estão faltando? Ah, vamos fazer a sequência numérica até o 15? Então, a criança pegou esse momento, participou desse momento. E, infelizmente, muitas crianças chegam atrasadas. Depois desse momento, às vezes chega na hora da atividade. Perdeu todo esse envolvimento da rodinha até fazer a atividade. E aí vem essa parte assim, de você trazê-la para perto para que ela não fique desmotivada. Porque ela vai pensar, não foi, a escola não está sendo legal, porque ela perdeu a parte mais legal, né? É importante você falar sobre isso, Andressa, porque às vezes eu via muitas pessoas assim, como a gente trabalhou muito tempo na educação infantil, muitas crianças eram muito faltosas, porque a família achava que elas não estavam perdendo muita coisa se elas ficassem ausentes ou se elas fossem para um outro tipo de compromisso. Então, tanto os atrasos quanto as ausências têm um impacto no modo como grande. O trabalho está sendo desenvolvido, muito não grande. É? E a gente consegue observar, é nítido, assim, se você chegar assim, no meio do ano, no final do ano, um resultado de uma criança com frequência e uma criança com frequência esporádica. Né? Você consegue, né, Andressa, perceber ali muito bem, né? Como que essas faltas fizeram falta dentro do contexto escolar. Muita falta.
no início do ano, assim, eu costumo fazer a atividade diagnóstica para saber o nível que cada um tá, de onde eu devo partir, né? E a primeira atividade era escrever do jeitinho delas, palavrinhas simples como bola, apito, boné. E aí elas escreveriam do jeitinho delas. E teve criança que se recusou, tia, eu não sei, eu não consigo, e não fez. E para não criar um bloqueio, deixei, não, tudo bem, não tem problema, pode deixar do jeito que tá. E quando chegamos no final do ano, eles estavam escrevendo frases, formando frases e lendo e interpretando. Eu colocava um desenho e colocava uma frase de acordo com aquele desenho. E eu falava, agora é o texto fatiado, né? Coloca essa frase, coloquem a frase em ordem, as palavrinhas em ordem para ver o que vocês vão ler. E eles liam, a boneca é de pano, a bola é colorida, palavras assim, com sílabas, né, com muitas sílabas, e eles conseguiram. E aí o que eu fiz no final do ano? Mostrei para eles. Eu guardei aquela primeira atividade da escrita espontânea e peguei aquelas mesmas imagens e pedi para eles escreverem sobre aqueles desenhos. Todos, né, Cíntia? Todos escreveram. E aí eu peguei e mostrei. Eu tenho lá em casa guardado, gente. Aquele eu não mandei para casa. É emocionante. E aí eu mostrei para eles, olhem, você se lembra disso, meu amor? E falava o nome da criança, né? Você não conseguiu escrever e olha o que você alcançou. E eles falavam, uau, não, tia, não. Teve um que falou, impossível! Eu falei, foi possível. Por quê? Porque vocês se dedicaram. E é importante a gente se esforçar e a gente nunca pode desistir dos nossos objetivos. Então, desde pequenininhos, né? Então, nesse processo aí, depois dessa rodinha de conversa, voltando, né, a rotina deles da sala, vem o horário do lanche, é um horário que eles estão ali descontraindo e a gente observa também. O tempo todo eles são avaliados, porque não tem avaliação, né, na educação infantil. Ela é progressiva, então nós observamos ali no dia a dia e fazemos os registros para as reuniões, né, plantão pedagógico, para os nossos relatórios. Então, uma ressalva, quando tem esse trabalho com as professoras, né, eu fico olhando, a Andressa me traz assim, Cíntia, as crianças estão com dificuldade na escrita. Aí, um traçado. Aí eu vou lá na professora do ano anterior. Olha, vamos dar mais desenho com folha grande, vamos dar mais desenho com folha pequena, porque está atrapalhando ali na educação infantil. Vamos deixar eles rasgar mais papel, né? Coisa simples. Vamos andar com esses meninos descalços, falo desses meninos assim, vamos andar com essas crianças descalças, né? Vamos deixar eles tocarem mais nas coisas, vamos desenvolver isso daqui, porque está dificultando lá na educação infantil. Não é só saber o alfabeto. Não é só saber os números, né? Tem que ter uma desenvoltura ali, né, na mão, nessa coordenação motora, né? Então, quando ela me traz essa dificuldade, após a diagnóstica, né, no início do ano, eu vou na professora do ano anterior. Vamos lá, vamos sentar aqui. Vamos elaborar algo bacana para essa criança chegar preparada, né? Para receber essa alfabetização, né? Quando a gente recebe a turma nova também, eu gosto muito de pegar o relatório da professora do ano anterior, sentar com ela e conversar sobre cada aluno, o que eu posso fazer para ajudar essa criança que não alcançou, né? Todos têm o seu tempo de aprendizagem, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, cada um tem sua singularidade. E aí nós temos que procurar ajudá-los da forma que cada um vai aprender, que possa ajudar da melhor forma possível, né? E aí a gente segue, né, com todo o estímulo que a gente pode, mas consegue alcançar no final do ano, né? Não é obrigatório, né, que eles cheguem ao final do ano lendo, muito menos formando frases. Foi uma surpresa. Foi uma conquista, né? Foi uma conquista muito grande. Eu falei com eles, olha, eu estou muito orgulhosa de vocês. E eles ficavam muito... Gente, o elogio é transformador, né? É transformador. Eu não consigo. Claro que você consegue. Claro que você consegue. Vocês acham que a tia Andressa... E olha, eu contei para eles, a tia Andressa não estudou igual vocês. A tia Andressa entrou no primeiro ano, não sabia nada. Vocês já estão aqui, ó, com esse privilégio de estarem já há tanto tempo na escola, tendo essa oportunidade que a tia Andressa não teve. E eu consegui, eu realizei o meu sonho de ser professora.
E aí eles ficavam assim, surpresos, porque na mente deles, assim, como que você não passou pela educação infantil, né? Foi direto. Parecia uma coisa óbvia. Se eles soubessem que eu estudei numa escola pluridocente, era primeira, segunda, terceira e quarta série, numa sala só, com uma professora só, então imagina, né? Então eu penso assim, meu Deus, como eu queria ser criança numa escola com educação infantil. Do que ensinar essa professora, né? Cuidava de todo o espaço além das crianças. Olha como eu admiro aquela professora. Eu acho lindo o trabalho, né, que tinha assim antes. Que... Ainda há escolas, né? Tem, né? Ainda pelo Estado. Ainda tem, né? Agora, meninas, enquanto vocês falavam, eu fiquei lembrando da minha experiência com os meus filhos em idade de educação infantil, porque uma coisa que me surpreendeu foram as atividades. Eram atividades muito diversificadas e algumas escolas adotam, inclusive, livro didático, mesmo para as crianças na primeira infância, né? E sempre com acompanhamento também da família. Então, quando vocês falam, olha, você conseguiu, né? Então, é um trabalho colaborativo, não é isso? Das famílias com a escola e a família, assim, especialmente se tratando nesse episódio que nós estamos falando desse acompanhamento, né? Como a família compõe e colabora com esse trabalho de escolarização, né? Então, essa participação das famílias na escola onde vocês trabalharam, como é que foi? Fala primeiro? Eu falo. Como eu falei lá no início, que precisa ter essa parceria muito grande, família e escola. Então, automaticamente, essa família tem que estar inserida dentro do contexto escolar, né? Então, quando um professor ele prepara uma atividade para casa, é o momento da família estar assim, filho, toma aqui, vamos fazer junto, eu e você, que é muito importante lá para a escola. E a gente... Eu falo assim, a Helena está matriculada, minha filha, a Cíntia também está matriculada aqui nessa escola, não é só a Helena que está matriculada, não. Nós temos que caminhar juntinho, todo mundo junto. Então, é o que a gente espera também da família, né? A família, quem trabalha na escola, quando vem na minha agenda lá, reunião de pais, família solicitou, a gente, nossa, o que aconteceu? A gente já tem alguma coisa assim. Eu já vou lá na sala, pergunto... Então, a família também não vem para nos dar um feedback bacana, né? A gente tem acostumado com... Então, às vezes, quando a gente chama essa família na escola também, a gente precisa que essa criança vá à feira com os pais para conhecer, para pegar uma fruta na mão. Uma berinjela, que nunca viu. Isso, né? Daí. A gente precisa que consiga carregar em família as frutas que vão comprar, sabe? Então esse trabalho, essa parceria com a família, pode ser isso também. Eu falo que a família não tem que ensinar que 1 mais 1 é 2. São 2, né? Quem tem que ensinar somos nós. O papel da escola é isso. Minha família tem que sinalizar, Cíntia, ele não está conseguindo aprender. Nós vamos pensar um outro método de ensinar. Mas às vezes a gente chegava assim com a família, mas é porque eu fiz assim, não, porque está confundindo. Aqui a gente trabalha de um jeito e você está com outro em casa. Então a gente tem que caminhar juntinho ali, de mão dada. Família e escola em prol da criança. Sempre uma referência tão importante. Eu lembro que a minha filha, quando ela dormia na escola, tinha um jeito que a professora batia nas costas. Sim. E eu não sabia que jeito era. E era difícil na minha casa, porque eu nunca acertava e ela reclamava, eu não sabia. Sim, então a escola, as professoras são uma referência tão importante para as crianças, né? Total. Quando a Andressa falava assim, meu sonho era ser professora porque eu admirava a minha professora. E é tão maravilhoso quando a gente vê os nossos alunos sendo bem-sucedidos nas escolhas que eles fizeram, mas quando eles se tornam professores também, a gente fica feliz. Né? Com certeza. Cíntia comentou, né, sobre atividade de casa, que muitos pais pensam, é só mais uma atividade. Eu tive uma época que 50% das crianças faziam atividade de casa e 50% não. E os pequenos falavam, mas é porque eu não tive tempo. Não deu tempo, a mamãe saiu mais cedo e tal. Aí eu comecei a fazer o seguinte, na rodinha, antes de ir embora, fazia uma rodinha, explicava a atividade para eles e falei, vocês vão fazer essa atividade sozinhos, vocês conseguem. São atividades que a gente realiza aqui na sala de aula com a tia Dessa e eu vejo que vocês fazem sozinhos. Quem disse que vocês precisam da mamãe fazer dever de casa? E aí explicava para eles e depois fazia perguntas a respeito da atividade. E eles realizaram, passaram a realizar. Entra uma autonomia aí, né? Que é algo que precisa ser desenvolvido, né? Autonomia.
as crianças, elas estão esperando muito, né? Ficam esperando muito, né? Eles precisam sim ser orientados, mas ele fala assim, a gente precisa, solta a mão do seu filho. Eu falo, solta a mão do seu filho, com segurança, passa segurança para ele, solta a mão dele. Isso aqui ele não precisa de você, ele consegue fazer sozinho, né? A sua filha não precisa de 7 anos, precisa de você para pentear o cabelo, ela sabe pentear o cabelo, né? A gente precisa dar essa autonomia, essa liberdade para os nossos filhos, né? Para essa criança, não só dentro da nossa casa, como também lá na escola, e a gente vê essa dependência muito grande das crianças. E lá. muitos pais não sabem do que os filhos, da autonomia que eles têm. São capazes. Tá? Eu tive uma criança que chegou um pouquinho atrasada, que teve médica, o pai até chegou, professora, me perdoa. Eu não consegui chegar a tempo porque ele estava na escola e já foi abrindo a mochila dele, tirando as coisas. Não precisa. Como assim? Observa. Chegou, tirou a agenda, colocou no chão, pertinho da mochila, tirou a pastinha, que aquele dia teve atividade de casa, colocou, pegou a agendinha, botou em cima da pasta, numa organização. Aí colocou lá em cima da minha mesa e foi pra rodinha, porque já estava acontecendo, né? O momento da rodinha. E o pai ficou assim, rapaz, caso você não calça nem o seu tênis. Pois é, eu tô de olho em você. Ele foi todo assim e sentou, porque já tem uma rotina. Já. Então, essa rotina na sala de aula, gente, para eles, né? Os pais não fazem mesmo ideia do que eles são capazes de fazer. Então, meninas, como a Cíntia colocou anteriormente, Andressa, ela não estava na escola para acompanhar os primeiros passinhos, a primeira papinha da Helena, mas tinha ali uma professora de educação infantil que estava atenta, que fez esse registro para apresentar. A Andressa fala, né? Os pais não conhecem a autonomia que essas crianças já desenvolvem, mas vocês fazem um trabalho primordial na escola, que está regulamentado nos documentos oficiais, que é observar, que é registrar a trajetória de cada criança em particular e também de um modo coletivo, quando faz aquela rodinha, né? As conquistas, o que cada criança aprende, as experiências de cada um. E aí nós costumamos dizer que os pais conhecem os filhos, mas não conhecem os alunos. E aí nós queremos chamar a atenção para você mãe, para você pai que nos acompanha, que você conhece o aluno que está na escola da educação infantil? Como que o seu filho é dentro dessa escola? Então, os pais também precisam estar sempre na escola, fazendo uma visita, nos plantões pedagógicos, nas reuniões. Para além do dia da reclamação. Para além, né? Para os elogios, para aquilo que são as necessidades e também para que possa ouvir os profissionais da escola e entender como é a realidade dos seus filhos, né? Compartilhar essas experiências. Então, nós vamos conhecendo por meio dos registros que são feitos tanto pelas professoras quanto pelas crianças, e nós vamos fazer uma outra recomendação muito importante para você que nos ouve. Valorize os trabalhos feitos com as crianças, os relatórios que chegam na sua casa, os portfólios, as fotografias, os desenhos, os pequenos textos, né, Andressa? São registros muito preciosos que falam sobre essas crianças, sobre os sentidos que elas estão dando para a escola e estão dando para a vida nesse tempo que elas passam dentro da escola com vocês. E aqui as meninas estavam falando de elementos a respeito da avaliação, né? Assim como os demais níveis da educação, a educação infantil tem demandas próprias. Então, avaliar na educação infantil é diferente de avaliar nas demais etapas da educação. Então, esse momento da avaliação na educação infantil, ele não tem a finalidade de seleção, promoção ou classificação, ou seja, as crianças não serão aprovadas ou reprovadas, elas serão acompanhadas. Então, a intenção é garantir aqui os direitos de aprendizagem de todas as crianças. A educação das crianças é uma importante responsabilidade, como já nos advertia o rei Salomão em Provérbios. Vamos ler juntos? Capítulo 22, 6. A palavra fala: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele.
Provérbios 22, 6. Bom, aqui a gente já falou em outros episódios que diferentes versões falam educa a criança, instrui, no sentido até de treinamento, né? Então, é um trabalho diário, é uma instrução com segurança, e aí a gente lembra sempre, é no caminho que ela deve e não que ela quer andar. Mesmo assim, diante dessa conversa tão agradável que nós tivemos com essas professoras tão sensíveis, dedicadas, você ainda tem dúvida a respeito do trabalho na educação infantil? Ainda não decidiu se as crianças vão para a escola este ano ou não? Então, ore ao Senhor, porque Ele é dono de todas as certezas. Ore com fé, Ele te orientará sobre as melhores decisões para este tempo de educar, cuidar e brincar com os nossos pequeninos. E além disso, nós queremos chamar a atenção para uma outra coisa. Vocês sabiam que a educação de crianças pequenas é um grande desafio e está no cenário das prioridades em muitos países? Pois é, nós temos aqui um vídeo gravado pela professora Luziana Rizeri, que trabalha em uma escola com bebês em Londres e também traz algumas contribuições para pensar esse importante trabalho. Vamos conferir? A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Luziana Rizeri Langa, eu sou casada há mais de 12 anos com o diácono Reinaldo. Nós atualmente moramos na Inglaterra, nos reunimos na igreja de Londres 1 com o pastor Charles Sibien. Eu atualmente sou professora na classe de 0 a 13 gestantes, estou como professora na classe dos intermediários e também faço parte da comissão de gestos dos louvores em inglês aqui no Reino Unido. A minha experiência aqui tem sido muito interessante, que é de incentivar e acompanhar desde muito cedo as crianças a terem uma independência em todas as suas necessidades básicas, desde o se alimentar, ao lavar as mãos, escovar os dentes, e tudo isso com a menor intervenção possível de um adulto, o que gera na criança uma confiança que auxiliará em todo o seu período estudantil. E nesse quesito, os pais têm um papel fundamental, que é acompanhar e manter a rotina naquilo que a criança aprende em sala de aula. E muitos pais se surpreendem com os resultados. Desde os primeiros meses de idade, é notório ver a diferença quando as crianças começam a ir para a escola. E é muito importante que os pais se sintam confortáveis e confiantes no ambiente que estão deixando seus filhos. Portanto, conheça a escola que seu filho está, acompanhe seu filho no que ele está aprendendo, conheça os professores, conheça todo o ambiente e demonstre confiança não só nos professores, mas também nos seus filhos. A paz do Senhor Jesus a todos. Quão precioso, meninas, esse trabalho na educação infantil, não só no Brasil, mas também em outros países, como nós vimos essa experiência riquíssima, né, dessa professora em Londres. E neste momento nós queremos agradecer a Andressa e Cíntia, parabéns pela dedicação, pelo trabalho diário, que é um trabalho de planejamento, um trabalho sistematizado. Não é só de amor, porque nós professores é uma profissão, né? Nós não temos só o dom de ensinar, mas nós escolhemos a profissão ser professora e vocês professoras da educação infantil. Então, parabéns por essa dedicação, por este trabalho tão grandioso. Foi uma alegria conhecer e aprender um pouco mais com vocês, com as famílias, né, que de formas tão efetivas no acompanhamento dos filhos, conseguem compreender o que a criança já sabe fazer sozinha, então como que ela vai trabalhar em casa. E assim nós vamos nos despedindo deste primeiro episódio, agradecendo. Paz do Senhor, Andressa. A paz do Senhor, Fernanda. É sempre um prazer e podem contar conosco sempre que precisar. Sim, verdade. Né? Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês e podem contar conosco. A paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, meninas. Paz do Foi Senhor, muito Késia. agradável estarmos juntas. É sempre uma alegria conhecer o trabalho de vocês. Estar de novo com a Andressa, que já foi minha colega lá de Campo Grande 1. Pois É uma alegria nós Amigas estarmos há juntas, não é décadas. verdade?
E você que está conosco também tinha dúvidas sobre como o trabalho na educação infantil acontece? Compreende melhor como pode contribuir para as aprendizagens e experiências dos bebês e crianças em colaboração com a escola? Então, no próximo episódio nós vamos tratar dos desafios da adaptação dos relacionamentos dos bebês e crianças. Nós teremos de novo a presença da professora Andressa e Cíntia. Você já sabe, nós contamos com a sua contribuição, dúvidas e sugestões. Continuem falando conosco, participem pelo nosso Instagram, @icm.organização e método. Tanto você que nos assiste pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata, no YouTube, como também pela TV no canal 126. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.